participa o diretor do Sindicato dos Servidores Municipais de Santos, o Flávio Saraiva. Flávio, nessa semana houve uma proposta de reajuste da Prefeitura para os servidores. Como é que está a situação? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos ouvintes da Cultura, ao programa Opinião. Então, objetivamente, a Câmara ela bateu o martelo, ela consolidou essa proposta. Lamentavelmente, essa proposta significa que nós perdemos 10% do poder de compra dos servidores, porque a gente tem um acumulado de 20%, a gente está desde 2019 perdendo para a inflação, né? E com essa proposta de 10%, a gente mantém agora consolidado, de forma consolidada, porque não adianta você falar isso futuramente, nós temos lá 10% que se perderam em 2022. Isso aí esquece. Esquece. Lamentavelmente é isso. Consolidou 10% de poder de compra a menos, o que afeta o comércio, afeta a padaria, afeta o supermercado, afeta todo mundo, porque as pessoas acham que não tem nada a ver com o salário de servidor, só que o servidor ele compra em todos os lugares, ele vai na farmácia, ele vai no supermercado, ele vai na padaria. É dinheiro a menos no comércio. Agora, Flávio, em 2020 e 2021 não houve reajuste, principalmente por conta da pandemia? Na verdade, a Prefeitura de Santos ela aderiu àquele dispositivo que o Bolsonaro criou para repassar recursos para a Covid. Em 2020, a gente já estava com uma campanha salarial em andamento, mas, infelizmente, oportunisticamente, o Paulo Alexandre aproveitou para enterrar, dizendo que tinha assinado os protocolos lá com o governo federal. Então, 2019, 0, 20, 0, 21, 0. Boa tarde, Flávio, tudo bem? Boa tarde. Eu vou falar como leigo, pelo que eu li, pelo que saiu do que durante a pandemia as prefeituras deixaram de gastar dinheiro, ou seja, os cofres das prefeituras de uma forma geral deixaram de gastar e acumularam. Esse tipo de informação, primeiro, procede e segundo, essa questão dos reajustes salariais, qual a posição da Câmara Municipal para deixar transparente esse tipo de situação? E eu explico. Volta e meia, né, que nem você acabou de falar, um prefeito ele decide e manobra a questão dos aumentos e fica o embate servidor-prefeitura. Fica os dois cara a cara. O que eu quero perguntar, neste momento que servidores estão discutindo, negociando, questionando a prefeitura ela está... Primeiro, se esse dinheiro realmente ficou em caixa, ou seja, que existe dinheiro em caixa para se dar um reajuste ou qualquer outro tipo de situação. E, segundo, a Câmara Municipal está atuante, eu não digo nem a favor ou contra, mas para servir de uma espécie de como mediador disso, para evitar um estado de greve, um estado de paralisação, para que as coisas fiquem piores. Porque nós estamos falando em ano eleitoral, esse ano vai ser deputado, senador, governador, etc., mas nós temos os vereadores, temos os nossos deputados e temos os nossos deputados estaduais e federais. Sim. Esses políticos estão atuando de alguma forma nesses impasses? Nós estamos vendo problemas em São Vicente, você está denunciando agora uma situação em Santos, quer dizer, há essa atividade ou está todo mundo procurando voto e não tem dinheiro na prefeitura? Você podia dar esse parâmetro, esse esclarecimento, porque, primeiro, a gente precisa saber, tem o dinheiro? Olha, está lá, então vamos ver o que é justo. Segundo, está tendo uma atuação dos nossos políticos diretamente para tentar resolver ou só aparece para pedir voto mesmo? Então, vamos lá. O primeiro item da tua questão. Tem recurso ou não tem? Tem recurso. Tem recurso, as prefeituras gastaram efetivamente com Covid, as prefeituras tiveram despesa, mas ocorre que essa tranquilidade com a folha de pagamento, já que não foi investido absolutamente nada de novo, pelo menos para corrigir a inflação, foi se acumulando nos cofres públicos. Então, nós temos hoje, tanto é que quando a prefeitura publica o seu balanço anual, está lá, você vê que a distância entre aquilo que pode ser investido em folha de pagamento e aquilo que efetivamente está consolidado no orçamento anterior, é uma margem gigantesca. Então, teria condição de dar um reajuste muito melhor que esse? Absolutamente tranquilo, poderia. Em relação à segunda parte da sua pergunta, como é que os vereadores e como é que os políticos estão atuando? A gente não tem, nas negociações entre servidores e prefeitos, eu nunca ouvi falar,
de nenhuma interferência de deputado estadual para lá, né? Fica sempre nas câmaras de vereadores, prefeitos e servidores. Agora, eu preciso ser muito franco contigo e com os telespectadores do programa Opinião. Lamentavelmente, as câmaras de vereadores, elas são uma espécie de anexo do gabinete dos prefeitos. Salvo raríssimas exceções, a gente precisa reconhecer isso, né? Porque senão parece que a gente está condenando a instituição como um todo. Não, nós estamos falando da postura das maiorias. As maiorias nas câmaras de vereadores, espera o prefeito dar o comando e quando o prefeito dá o comando, acabou, né? Liquida a fatura, liquida a discussão. Foi o que aconteceu agora em Santos. A gente tem demonstrado de todas as maneiras, em todos os tempos, para os vereadores que eles são eleitos pela população, e portanto eles não podem se comportar como um anexo do gabinete do prefeito, mas eles insistem em fazer. A gente sabe que tem aí as negociações, vereador tem um monte de cargo dentro da prefeitura, tem assessor, tem gente enfiada em tudo que é buraco, e isso, claro, é uma moeda de troca que faz com que o cara se comporte como se fosse um empregado do prefeito de plantão. Agora, Flávio, se tem recurso e se houve a inflação, porque não tem como negar a inflação, eu não entendi direito se os anos de reajuste seriam 2019, 2020 e 2021. Seria para 3 anos de reajuste, ou seja, em 2019 teria tido um reajuste relativo a 2018 e daí em diante não teve mais, porque o reajuste de 2019 seria em 2020 e logo no começo de 2020, nessa época, foi decretada a pandemia, né? Isso, então, em 2020 a gente deveria ter conversado discutido, acordado 2019. Sobre 2019, então ali a gente já perdeu, zerou. Começou a perder para a inflação, não teve nada de 2019. Aí perdeu 2020 também. Aí 2020 também. E agora? Agora deveria ser 2021, o que aconteceu? Metade desse valor foi dessas três inflações. Isso, dessa somatória de inflações, né? Porque se você tem 20% e o sujeito oferece 10%, ele está, como eu disse na minha fala anterior, simplesmente liquidando esses 10 vão ficar como perdas permanentes. Foi o que aconteceu lá, por exemplo, no governo do Beto Mansur, que a gente perdeu mais de 40% do poder de compra por conta disso. Que era uma política do governo federal do Fernando Henrique, né, na época do Beto Mansur, não era? O Fernando Henrique lá de Brasília, ele deu essa orientação de servidor sem reajuste. Ficou muito tempo sem reajuste, né? Eu diria que essas orientações, Paulo, elas servem, na verdade, como desculpas para os gestores municipais e até estaduais em muitos lugares aí. Porque, efetivamente, os orçamentos públicos, tanto no nível municipal quanto estadual e quanto federal, são orçamentos absolutamente distintos, independentes e, portanto, a vontade dos gestores nos seus respectivos níveis é absolutamente livre para que haja discussão de reposição e tal. O que ocorre, lamentavelmente, é que, assim, nós estamos vivendo um período do capitalismo, e não tem como dizer isso de outro jeito, eu gostaria muito de falar isso de outro jeito, mas não tem. O que ocorre é que, nesse período que a gente está vivendo do capitalismo, a decisão dos gestores públicos nesse país é ir destruindo as carreiras dos servidores, os salários, e empurrando tudo para empresas terceirizadas. Então, por que eu, que preciso acumular recursos, estou sentado na cadeira de prefeito, preciso acumular recursos para ficar passando para a OS, para ficar passando para a terceirizada. E todo ano eu enfio mais umas terceirizadas e umas OS. Por que eu vou discutir reajuste de servidor e valorizar a carreira de servidor? Não, eu vou guardar dinheiro para repassar para essas empresas. E a gente é vítima hoje disso em Santos de forma a olhos vistos, só não vê quem não quer. Agora, esse fenômeno é claro, principalmente na saúde, já há tentativa, já há início de terceirização, de passar para o OS, em vários lugares na educação também. Agora, você falou uma coisa muito interessante, porque a legislação, ela determina o limite da arrecadação que pode ser usada com o pagamento do funcionalismo. Você disse que tem uma margem grande, que o que está sendo efetivamente pago para os funcionários em Santos está longe desse limite que é determinado pela Constituição, não é? Exatamente, está longe e assim, qualquer pessoa tem acesso. Você tem mais ou a... menos os números? Qual é o limite? É 53%? O limite prudencial, e aí é bom a gente falar, né, tintim por tintim aí do tal do limite. O que é o limite prudencial? O limite prudencial é aquele momento
que você e eu, qualquer pessoa, ao olhar as contas no final do mês, fala assim, gente, olha, eu posso continuar gastando, mas aqui já está aparecendo que a coisa está caminhando para um momento onde eu vou ter que tomar providências mais drásticas. Então é o tal dos 51%. Agora o limite onde você efetivamente tem que tomar providências é 53, você me faz 53, alguma, por volta de 53%. A gente está em 40 e poucos por cento, eu não lembro agora o número exato. Abaixo de 45? Abaixo de 45, se não me, eu precisaria pegar lá os dados, porque assim, a minha memória é muito ruim para números e dados, mas assim, a gente poderia ir muito além desse reajuste, isso a gente fez os cálculos, eu estou dizendo que poderia ir além, porque a gente fez os cálculos, inclusive a gente apresentou esses cálculos na mesa de negociação. Ficaria aquém do limite prudencial. Ficaria muito abaixo do limite prudencial. Mas aí fica aquela coisa, não, mas acontece que o orçamento não está consolidado, o orçamento só vai consolidar quando a gente arrecadar, o que nós temos é previsão orçamentária, não sei o que é a desculpa, todos os anos dada, para não discutir um reajuste maior. O cara diz assim, olha, eu tenho uma previsão, eu vou receber no final do ano X, mas como eu não recebi ainda, então por cuidado, por precaução, eu fico aqui miguelando discussão mais decente com o servidor. Quando você chega no final do exercício, isso, Paulo, isso é uma série histórica de décadas. Os caras chegam no final do ano e falam assim, nossa, foi bom o orçamento. Aí você fala assim, mas a gente sabia que ia ser bom. Não, mas é que você sabe, a gente tem que ter cuidado. Então, todo ano os caras economizam uma grana, depois remaneja aquele recurso gigantesco e o servidor vai só inclusive porque no ano passado a inflação estourou muito a meta, ela foi 3 vezes maior do que a meta do governo, e isso engorda, porque o munícipe paga o imposto com a inflação, né? O principal imposto em Santos é do ISS. Aumentou qualquer preço de serviço, aumenta o imposto junto. Sim. Agora, e a tua memória em relação a promessas de candidatos? É boa? Porque o que o Rogério Santos, o prefeito atual, prometeu na campanha em relação ao funcionalismo? Então, o Rogério Santos, na verdade, ele fez uma série de promessas genéricas e absolutamente porosas, assim, não dá nem para você identificar exatamente o que ele dizia a respeito do funcionalismo. Agora, em nenhum momento ele se propôs a rever essas malditas terceirizações, que isso vai afundar o orçamento dos municípios, onde essa coisa está em andamento. Porque nós já temos terceirização na assistência social, já temos terceirização na educação e temos uma terceirização já brutal, inclusive com vários técnicos muito qualificados da cidade, dizendo, cuidado, gente, vocês estão indo para um caminho. Né? Na saúde. A saúde ela é bem significativa. A saúde, o negócio é radical, né? Radical aí no sentido da palavra mesmo radical, que é a raiz do problema, né? Quando você é radical, você está indo à raiz, e não radical como alguém transigente. Então, essa terceirização é uma terceirização radical, porque ela está indo na destruição do orçamento público. E aí quando você fala assim, bem, mas e a promessa do candidato? Não, promessa nenhuma. Inclusive ele fugiu. Quando a gente fez os debates, chamando os candidatos, porque a gente faz isso toda eleição, nós chamamos todos os candidatos. O seu Rogério Santos não apareceu no debate com a categoria que a gente, inclusive, televisiona, como vocês estão fazendo aqui. Tenta reproduzir isso depois. Você achou que isso foi um mau sinal ou não? Foi um péssimo sinal, porque à medida que ele diz assim, não, eu não vou participar dos debates dos candidatos com o sindicato, a gente já percebeu, falou, esse cara, ele vai escorregar para fazer as maldades que todos eles fazem. O Paulo Alexandre, o padrinho dele, foi no debate, mas chegou lá, contou um monte de lorota. Logo em seguida, a primeira medida dele, no primeiro mês do primeiro ano de governo, ele tentou desmontar o nosso reajuste salarial e tomou uma greve braba de um dia. Quando foi no segundo mês do segundo governo do Paulo Alexandre, de novo ele veio. A gente teve que fazer uma greve de 42 dias. Que foi uma greve que paralisou aquela na Costa Lavar todos os dias durante 42 dias, para poder o cara se dignar a discutir uma... Isso é 2014, né? Então, assim, e agora o seu Rogério Santos, ele simplesmente não deu ar da graça, né? O que já demonstrou, inclusive os candidatos debateram muito isso, a gente tem isso tudo gravado, divulgamos isso para tudo que é lado, mostrando que os candidatos ficaram absolutamente embasbacados. Fala, gente, o servidor é o que toca a máquina pública. O cara não quer conversar com
um agente aqui sobre isso, porque eu sou candidato também, todos os candidatos foram e se apresentaram e disseram, olha, a gente quer discutir com o prefeito, porque afinal ele é o sucessor, né, o afilhado do Paulo Alexandre, nós queremos que ele tenha, cadê ele? Não vai? Não vem, não foi. O que você sempre quis perguntar para o Flávio e nunca teve coragem, Paulo? Então, não é nem que eu não tive coragem, mas eu nunca tive a oportunidade. Assim, eu sou advogado trabalhista e basicamente de trabalhador. Eu advogo para empresas, mas basicamente para trabalhador. E quem é advogado trabalhista no Brasil sabe o que é a terceirização nesse Brasil. Quer dizer, o conceito de terceirização foi deturpado para um nível, como a gente está vendo, saúde, educação, assistência social, isso só para falar nas prefeituras, mas de uma forma geral, a terceirização no Brasil ela é sinônimo de precarização. Quer dizer, o trabalhador ganha menos, a empresa ganha mais, e é essa que é a realidade. E aí, eu unindo, como você acabou de falar, Flávio, uma greve que durou 42 dias, e provavelmente não é uma hipótese a ser descartada, obviamente na mesa existe a possibilidade de uma greve dos servidores em Santos se chegar no impasse. E aí eu entro, como o Paulo falou, eu vejo, eu estou já no seu trabalho entre servidor e advogado desde 88, então já tem um tempinho aí na estrada, eu vejo categorias indo para as greves, e eu vi muitos os bancários, portuários, servidores, e por aí vão, até servidores estaduais, federais. E eu sempre noto que um detalhe, embora não seja a questão da direção do movimento ou das entidades, mas eu sempre observo uma distância não entre a população e os grevistas, uma distância da informação. E aí eu faço, antes de te lançar a questão, logo no início, da tua participação, você falou que colocam nas mídias que vocês têm essa preocupação. E aí eu falo, tanto a categoria dos servidores, mas de uma forma geral, será que mudar essa forma de informar a sociedade? E por que isso? Eu estou tendo até um pouco de cuidado para não ser errado. Porque o mais fácil durante e após a pandemia é falar assim, servidor quer o quê? Não tiveram que entrar com 1 centavo do salário, ganharam sem trabalhar, vamos, sabe, jogando preto no branco. Falar assim, o servidor mas não tem que ter aumento mesmo, tem mais que continuar ganhando o que ele ganha. E a gente sabe que as coisas não são assim, nivelar por baixo não é a saída para ninguém. E aí eu te falo, será, Flávio, que não seria o caso de se começar uma campanha maciça e tentar contagiar o maior número de entidades civis possíveis, para que a população, se ela não for, que a informação seja carregada para a população no sentido de falar assim, gente, vejam qual que é a verdade. Está sendo terceirizado, está sendo precarizado, o serviço está... Para que a sociedade talvez desça do seu pedestal, não sei se esse é o termo, e que tenha a consciência de que o servidor é a sociedade é o servidor e todos estão juntos, que é o que você falou, se não tem aumento não compra, se deixa de comprar a vendinha fecha, a padaria fecha, o mercadinho fecha. Assim, será que não estaria na hora também, não que vocês estejam errados, não é essa a minha postura e nem isso que eu estou falando, mas a metodologia de convencimento, ter algum tipo de modificação para a gente atrair, eu estou falando, as pessoas que são favoráveis a que o trabalhador tenha salários dignos, justos e honestos, sejam servidores ou não, para que haja um contágio da sociedade, para que a sociedade não se coloque confortavelmente como espectadora e fale assim, não tenho nada a ver com isso, e tem. Eu não sei se eu me fiz claro, mas esse contágio da sociedade, no sentido de que todos falem, em determinado momento, falam assim, prefeito, a coisa é justa.
E nós somos a cidade. Eles não estão sozinhos. Para evitar o que aconteceu, por exemplo, nos bancos, onde os bancários paravam e os banqueiros colocaram caixas eletrônicos, serviços automatizados, até o momento que falaram, não preciso mais de vocês. Sim. Eu te agradeço imensamente pela pergunta, e a sua pergunta, ela, na verdade, ela enseja que a gente faça uma discussão bastante aprofundada e eu sei que em televisão isso tem lá suas dificuldades, mas tranquilo, vamos lá. Primeiro que eu acho que você está absolutamente certo quando você diz o servidor é a sociedade é o servidor. Portanto, tocar uma cidade sem que isso chegue num certo momento onde seja absolutamente inviável a gestão pública continuar, porque se eles passarem tudo que nós temos hoje de serviço público para as empresas privadas, para começar a coisa vai esfrangalhando no próprio percurso, porque uma empresa não se comunica com a outra, salve-se quem puder. Fora os esquemas de corrupção que acaba rolando, que a gente sabe que essas empresas quando entram, elas tendem a como se diz no popular, molhar a mão de um monte de gente, molha a mão do vereador, molha a mão de prefeito. Assim, a gente está indo para um esquema de implantação da completa estabilização da corrupção como um modo de governança. Nós estamos transformando com a terceirização do serviço público, nós estamos transformando a corrupção numa corrupção oficializada. Então, Pavão, a sua questão é absolutamente correta. E assim, a gente tem feito um esforço grande para dialogar com a sociedade. O sindicato ele tem poucas pessoas, nós temos milhões de tarefas, a gente não consegue muitas vezes dar conta, resolve um problema, fica 2, 3 para a semana seguinte, porque naquela semana a gente não consegue resolver. Mas nós estamos fazendo um esforço grande para caminhar exatamente na direção que você propõe, que é uma direção correta. A gente tem um site chamado ataqueaoscofrespublicos.com. Esse site, para vocês terem uma ideia, ele foi inclusive a base para uma CPI contra as OS, para investigar as OS na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É um site criado pelo Sindserv, pelo Sindicato dos Servidores. ataqueaoscofrespublicos.com. Então, qualquer pessoa que quiser saber a bandalheira que as OS estão fazendo no Brasil e o nível de corrupção que elas estão implantando nas gestões públicas, seja nos municípios, no Estado e até na União, porque essa coisa também já chegou lá, basta abrir o ataqueaoscofrespublicos.com e vai ver. E assim, eu acho que você está absolutamente correto. Nós precisamos caminhar na direção de que a sociedade entenda que sem servidor público é esquema, esvaziamento de cofre público e corrupção. É isso que é a terceirização no serviço público. Não tenho dúvida e debato isto com qualquer pessoa de qualquer lugar do planeta Terra, porque eu tenho dados, eu tenho números sobre isso e tenho a demonstração objetiva de que a terceirização é sinônimo de corrupção, com Câmara de Vereador e com prefeito. E tá todo dia aí a Polícia Federal está prendendo gente no Rio de Janeiro, em São Paulo, no interior de São Paulo, no interior do Mato Grosso, em tudo que é lugar, porque a bandalheira está correndo solta. Feita por quem? Terceirização com OS e gestor público. Agora, eu preciso reconhecer, Pavão e Paulo Schiff, por obrigação. A gente não tem conseguido alcançar um grau de comunicação com a sociedade que é aquilo que a gente poderia chamar de um patamar mínimo de... Olha lá a página na Ataque aos Cofres Públicos. Opa, tá ali, é isso. A gente não tem conseguido alcançar um patamar mínimo desejável, porque é uma coisa muito trabalhosa. Lamentavelmente, desde o Fernando Collor, que se criou uma ideia de que servidor ou é voluntário ou é um acomodado que entra numa porta, dá oi e dá tchau na outra, o que não é verdade, porque a máquina pública ela cobra muito dos servidores. E as pessoas confundem, inclusive, o servidor concursado com esses aspones, né, que a gente chama vulgarmente de assessor de coisa nenhuma, para não falar um palavrão. Então, esses aspones são os caras que penduram o paletó na cadeira. Porque o servidor público tem, o chefe está ali olhando. Se o cara não chega atrasado 10 minutos, ele tem cobrança. Os maus servidores vão para inquérito e são exonerados. Então, existe uma fantasia no Brasil, criada por propaganda oficial, inclusive desde o Collor para cá, dizendo o seguinte: servidor público é tudo salário alto. Vai ver os salários das prefeituras aqui da região. Vai ver os salários aqui das prefeituras da região. São Vicente, por exemplo, tem servidor que ganha menos que um salário mínimo.
Está lá o Caio Amado dizendo que vai corrigir isso porque o servidor não pode ganhar um salário mínimo. Então não tem marajá entre os servidores, tem entre os amigos do rei, né? Que é uma meia dúzia de caras que ganham muito bem e alguns inclusive são servidores públicos, mas não dá para dizer que aquele cara representa uma máquina com 11 mil servidores, é um ou dois perdido no meio do servidor. 11 mil contando os aposentados? Não, com aposentados. 11 mil na ativa? Paulo, na ativa. Com aposentados nós vamos aí para quase 17 mil servidores. Agora, Flávio, nessa questão do servidor que desempenha bem a função e o servidor que não desempenha, a gente tem o PDR, que é um mecanismo legal, foi instituído por lei para premiar a secretaria que mais chega perto das metas estabelecidas no início de cada ano. Isso é um mecanismo de Santos, né, da gestão de Santos. Nesse ano, especialmente, quando foi anunciado o PDR, houve uma polêmica porque se entendeu que havia uma injustiça com os servidores da saúde. É lógico que o PDR tem uma lógica, uma regra dele, uma norma dele, mas é lógico também que o servidor da saúde colocou a vida em risco, ele se doou muito na campanha. A gente vê isso, morte, sofrimento, né, para amenizar essas duas questões aí, esses 2 anos de pandemia. Como é que você se situa? Como é que o sindicato se situa? Porque o prefeito Rogério Santos, ele anunciou uma gratificação especial para os servidores da saúde quando essa polêmica se estabeleceu. Então, ele anunciou em rede social. Sim. Paulo, Pavão e telespectadores do Opinião. Quando primeiro assim, a gente precisa saber a origem desse negócio. Essa questão de PDR é um mecanismo que vem da iniciativa privada, onde algumas empresas estabeleceram lá ganhos de produtividade, etc, etc. Isso quando veio para o serviço público veio completamente distorcido. Não tem nada a ver com aquilo que foi aplicado nas empresas privadas. Primeiro porque é algo quase insignificante, é uma esmolinha. E segundo que os critérios que são estabelecidos na iniciativa privada são critérios claros. O serviço público aquilo lá é uma caixa preta. Então, quem começou isso aqui no Brasil, até onde eu tenho conhecimento, foi os governos do PSDB no estado de São Paulo. Os caras começaram a criar uma série de gratificações e o salário foi ficando estacionado, foi ficando congelado. Eu peguei um holerite, por exemplo, de um amigo meu, que é servidor do governo do estado, e é impressionante, você tem lá 30 itens no holerite, salário lá em cima, menos que um salário mínimo, na época que ele me apresentou esse holerite. Salário base, menos que um salário mínimo. E abaixo, aqueles 30 milhões de gratificações. Aí quando o cara aposenta, ele aposenta com aquela migalha que está lá em cima, porque todas as outras gratificações ele perde, não incorpora. Então esse tipo de PDR que se estabeleceu aqui em Santos, que é cópia do PDR dos tucanos lá no estado de São Paulo, no governo estadual, é um negócio assim completamente distorcido, perverso do meu ponto de vista, feito com atraso, com critérios obscuros. Então, assim, isso não foi uma política discutida com o sindicato, para começar. E eu não estou falando do sindicato enquanto instituição, porque aí eu posso passar a ideia para o telespectador da Opinião de que tem lá um grupelho lá no sindicato de privilegiados que tudo o prefeito tem que pedir a benção para o sindicato. Não é isso, eu estou dizendo que não foi discutido com a categoria. O sindicato é apenas uma boca da categoria se ele for sério. Se ele não for, aí ele se torna um manipulador de interesses para outras finalidades que não vem ao caso aqui a gente colocar. Então, quando o sindicato é sério, ele é a boca. Acontece que a boca, ela expressa a opinião do conjunto. E esse conjunto não foi consultado para se estabelecer esse PDR. Então, é uma coisa, inclusive, que toda vez que a gente vê lá as tais das metas cumpridas, tem muito servidor que cai na gargalhada, porque fala assim, gente, que meta é essa? De onde o cara tirou que isso foi cumprido? Olha ali, está faltando até papel higiênico na seção do sujeito, o cara vem dizer que cumpriu meta, não sei o que e tal. Então esse PDR é um negócio assim, é uma medida completamente maluca e o sindicato já bateu muito nesse PDR, porque é aquilo que é isso, né? Você vai criando as gratificações, tem gratificação na guarda, tem gratificação aqui, tem PDR, tem isso, tem aquilo. Só que quando o sujeito envelhece, Paulo e Pavão, o sujeito ele precisa ter um mínimo de dignidade para se aposentar e para, em seguida, morrer.
E não é isso que acontece com o servidor quando ele embarca nessas tais de gratificações, nesses tais de PDR. Se a gente fizesse uma coisa séria, eu não estaria dizendo absolutamente nada disso que eu estou dizendo aqui. Mas isso não é sério. O PDR em Santos não é sério. Então, não, assim, é algo que, assim, abaixo da crítica. E fora que é isso, vai produzindo né? Porque o cara, a folha é a mesma, a arrecadação é a mesma. Se você tira uma parte da arrecadação para ficar pagando gratificação e aquilo nunca entra no salário do servidor, no dia que ele aposentar, ele vai aposentar com muito menos, porque o cara vira e fala assim, não, mas você gastou o PDR. Todo ano você recebeu o PDR e você gastou. Sim, e agora, na hora de aposentar? Faz o quê? Então é um negócio muito complicado. Eu discordo radicalmente, no sentido estrito do termo radical, de ir à raiz do problema, não de ser intransigente. Né? Eu discordo radicalmente dessa forma como esse PDR foi implantado na cidade de Santos, e não sou só eu, não. É o conjunto da categoria que olha essas metas cumpridas e rola no chão de dar risada, para falar assim, meu, isso não é sério, sabe? Que brincadeira é essa, dizer que foi cumprido meta X ou Y, quando muitas vezes você não tem água nem papel higiênico no banheiro. Agora, Flávio, a gente já chegou no limite do nosso tempo, mas muito rapidamente mesmo. Tem um impasse entre a categoria e a prefeitura. Você acha que pode ter greve esse ano? Não, os vereadores já bateram o martelo em segunda discussão e votação. Então, isso está consolidado agora, esses 10,06. Alguém lá na Câmara, eu acho que o pessoal lá da oposição apresentou uma emenda dizendo que em setembro a prefeitura tem que sentar com a categoria novamente. Agora, a gente já sabe que vai chegar em setembro, o cara vai virar com a tradicional choradeira e vai contar um monte de lorota e a gente não vai avançar. Agora, nesse momento, essa questão da aprovação da lei na Câmara dos Vereadores enterrou a discussão no seu todo. Volta a se falar em setembro, então. Em setembro.